O céu sempre foi o grande relógio da humanidade. Desde o início dos tempos, o homem olha para o firmamento e tenta decifrar o mistério que pulsa entre o sol e as estrelas. Mas e se um dia o relógio parasse? E se a luz que governa o dia decidisse se recolher, mergulhando o mundo em um silêncio que não é apenas o da noite, mas o de algo muito maior, o de um tempo que chega ao fim? O crepúsculo sempre foi um momento de transição. Nem dia, nem noite, um limiar. Um portal entre o que está terminando e o que está prestes a começar. E é neste instante, quando o último raio toca o horizonte, que os segredos mais antigos da criação voltam a ecoar. Porque o crepúsculo é mais do que um espetáculo natural. Ele é uma mensagem, um lembrete de que tudo o que tem luz também precisa enfrentar sua sombra. Os antigos profetas olhavam para o sol e viam mais do que uma estrela ardente. Eles viam um símbolo do próprio Criador, a fonte de toda a vida, o olho que tudo vê, a chama que revela e consome. E nas páginas esquecidas da profecia, existe o anúncio de um tempo em que a luz se recolheria e o mundo conheceria o silêncio dos céus. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio antes do despertar. Há um versículo perdido entre as palavras dos profetas que diz: "O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Não é apenas um presságio cósmico, é o símbolo do desequilíbrio espiritual de uma era, quando a humanidade, afastada da luz interior, mergulha em sua própria sombra, quando os dias se tornam longos, mas os corações permanecem frios. O último crepúsculo não fala apenas de escuridão, ele fala de revelação, de uma verdade que o mundo não quis enxergar enquanto o brilho ainda o cegava. Porque enquanto há luz, o homem confia em si mesmo. Mas quando a luz se vai, ele é forçado a olhar para dentro e descobrir o que realmente o sustenta. Os sinais começaram discretos. O céu mudou de tom. O pôr do sol tornou-se mais pálido, como se a própria natureza tentasse nos avisar que algo estava se retirando. Uma presença, uma proteção, um sopro divino que sempre esteve ali sustentando o equilíbrio entre o visível e o invisível. E então, pouco a pouco, a luz se calou. Não de uma só vez, mas como uma vela que arde até o fim, resistindo à escuridão até o último instante. Foi nesse silêncio que o mundo começou a ouvir o que nunca havia escutado antes: o som da ausência. O eco de uma criação que aguardava, em suspense, o despertar de algo novo. Os sábios sempre ensinaram que antes de um novo amanhecer, há um instante em que tudo parece perdido. É o momento em que a noite é mais escura. É quando o desespero parece maior que a fé. Mas é também o instante em que o próprio Criador respira novamente sobre a criação, para restaurar o que foi corrompido. E talvez o último crepúsculo seja exatamente isso, o limite entre a destruição e o renascimento. Imagine um mundo parado em silêncio. As máquinas cessaram, os ventos se acalmaram. Os mares, que antes rugiam, agora repousam como se estivessem esperando uma ordem antiga, esquecida. O tempo parece suspenso. Nenhum relógio marca a hora, porque a própria noção de tempo deixou de fazer sentido. O que resta é apenas o limiar, o crepúsculo. Há algo de profundamente espiritual nesse momento, porque quando o homem perde a luz exterior, ele é forçado a buscar a interior. E é aí que começa o verdadeiro despertar. O sol se apaga para que outra chama possa acender, não no céu, mas dentro do coração humano. As Escrituras sempre usaram a luz como metáfora do conhecimento divino. Mas esqueceram-se de que até a luz precisa descansar para dar lugar à renovação. Assim como a semente precisa morrer na terra para dar fruto, a luz também precisa recolher-se para renascer com mais força. O último crepúsculo, então, não é o fim. É o prelúdio de algo que ainda não nasceu. Há um mistério oculto nas antigas tradições. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Quando o Criador se cala, é porque algo está sendo formado. Quando o sol se esconde, é porque um novo tipo de luz está prestes a surgir. E enquanto o mundo teme a escuridão, o céu trabalha em silêncio. Talvez o verdadeiro fim dos tempos não seja destruição, mas transformação. Talvez o último crepúsculo não seja o apagar da luz, mas a transição para uma claridade que os olhos humanos ainda não são capazes de compreender. O Apocalipse, afinal,
não significa fim, mas revelação. E o silêncio antes do despertar é o momento em que a revelação se aproxima. Os que ouvem entenderão, porque nesse silêncio há vozes que não falam em palavras, há mensagens que não precisam de som. A própria criação sussurra: espere, algo está vindo. E se observarmos com atenção, perceberemos que cada crepúsculo diário é uma lembrança do último, um ensaio para o grande despertar. O sol nasce e morre todos os dias, para nos lembrar de que o ciclo da vida é também o ciclo da alma. Morrer para o velho, para renascer no novo. Deixar o conhecido, para encontrar o eterno. O silêncio antes do despertar é um tempo de purificação. Os ruídos do mundo cessam para que o homem volte a escutar o divino. Os impérios se calam, as vozes se confundem, os sinais se misturam, e no meio do caos surge uma paz que o mundo não entende. É o prelúdio do retorno da luz. Não a luz física, mas a que habita nos que entenderam o chamado do último crepúsculo. Talvez o verdadeiro juízo não venha em forma de fogo, mas de consciência. Quando a humanidade finalmente enxergar o que se tornou. E entender que a luz que se apagou lá fora foi apenas o reflexo da que se perdeu dentro. Mas há esperança. Porque toda a escuridão é passageira. Toda noite, por mais longa, carrega dentro de si a promessa de um novo dia. E quando o sol voltar a nascer, não o sol do firmamento, mas o sol da alma, tudo o que era oculto será revelado. Os olhos verão o que antes não podiam ver. O que parecia morte se mostrará a transformação. E o silêncio, que antes parecia desespero, será reconhecido como o momento em que o Criador preparava o renascimento de todas as coisas. O último crepúsculo, então, é o chamado final para olhar para dentro. Para entender que a verdadeira luz nunca dependeu do sol, das estrelas ou das lâmpadas humanas. Ela sempre esteve dentro do espírito, esperando o momento certo para despertar. E quando esse despertar acontecer, o tempo deixará de existir. Porque a eternidade começará exatamente ali, no instante em que o homem se lembrar de quem é e de onde veio. O último crepúsculo marca o fim da ilusão, o fim do esquecimento e o início do retorno. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o despertar pode estar mais próximo do que imaginamos.